Amados, a paz do Senhor. Hoje são 5 de agosto, quinta-feira, 2021, e essa gravação ela diz respeito a comentários da aula que será apresentada no próximo domingo, agora dia 8, nas Assembleias de Deus do Ministério Missão. Hoje estaremos falando sobre a lição 6. Vamos comentar sobre a lição 6, cujo título é O Profeta Elias e o seu sucessor, né? No caso, Eliseu. Aqueles avisos, né, costumeiros que eu costumo dar, no sentido de que essa gravação, ela de maneira alguma, ela substitui a leitura da nossa revista, da Escola Dominical, e muito menos ainda que essa gravação não substitui a Escola Dominical, porque o meu objetivo aqui é tão somente dar suplementos, né, e subsídios no sentido de cooperar com informação extra em relação àquelas informações que já estão na nossa revista. Até porque, amados, reiterando, né, o que é sempre dito aqui no início das minhas gravações, que a escola dominical, a nossa escola dominical, ela só se realiza quando o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprende em comunhão a palavra do Senhor. Mas, dito tudo isso, também vale aqui o lembrete, né, de que você que esteja nos assistindo agora, se inscreva no nosso canal. E por que a gente faz esse pedido? Porque fazendo isso, o YouTube, ele entende ser relevante esse trabalho, e quando alguém for pesquisar sobre o tema, a própria plataforma recomenda, né, esse trabalho. Então, se inscreva, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e que essa aula possa ser uma bênção na sua vida. Já entrando aqui na revista propriamente dita, ou no tema propriamente dito, essa é a capa, né, da nossa revista, cujo tema será tratado nesse trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Lembrando que essa foto, né, que está aqui na capa da nossa revista, ilustrando a capa da nossa revista, é a mesma visão, é o mesmo panorama que Jesus e Jeremias tinham, né, quando eles choraram sobre Jerusalém, nessas passagens que estão aqui assinaladas. Amados, já disse em gravação anterior que o tema, né, do trimestre, ele poderia ser reescrito dessa maneira aqui. Apesar de Israel, o Messias viria da família de Abraão. Ou seja, todos os percalços que essa nação instituída por Deus, criada por Deus, separada por Deus, todos os percalços que ela passou por conta de desobedecer realmente os comandos divinos, porém, contudo, todavia, a palavra de Deus se cumpriu, né, nessa nação aqui, e de fato o Messias veio de Abraão, veio de Jacó, veio de Israel, conforme o Senhor vaticinar ali séculos atrás para o patriarca Abraão. Mas o objetivo dessa lição, dessa gravação, é descrever o fim, né, da trajetória de Eliseu e o começo do ministério de Eliseu, ou seja, o sucessor de Elias. O texto áureo da revista assinala o seguinte: sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faço, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Dando aqui uma pequena parada, né, em relação a esse texto bíblico, aqui fala de momentos antes, né, de que Elias subiria aos céus e deixaria aqui o seu sucessor, no caso Eliseu. Elias fala aqui para Eliseu: pede-me o que queres que te faço, né, melhor dizendo. E Eliseu respondeu para Elias: eu quero uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. No decorrer aqui da gravação, nós vamos entender melhor o que seja porção dobrada, e já vamos entrar nesse assunto agora, né, a porção dobrada. Amados, a porção dobrada, ela dizia respeito, né,
àquele que sucederia o pai, né, o pai de família. Aquele que seria ali aquele que daria continuidade, né? Ali a dinastia daria continuidade à família. E isso está lá em Deuteronômio 21, versículo 17. O que é porção dobrada? A lei ali instituiu o seguinte: reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla. Olha aqui a porção dobrada aqui, ó. Então, aqui, logo desde antes, já bem antes, né, da época de Eliseu, nós já vemos ali na instituição da nação de Israel a preocupação de Deus muito grande com a questão da justiça, da justiça. Então, o que está dizendo aqui? Olha, se você não gosta da sua mulher, tipo assim, o problema é seu. Casou com ela porque quis, né? Agora, você não pode punir a criança que nascer desse relacionamento. Então, se a criança o teu primeiro filho nasceu de um casamento que tu não gostava da mãe dele, né? Isso aí não tem nada a ver em relação à herança dessa criança que nasceu. A herança é dessa criança. Ela vai receber a porção dobrada e essa criança vai ser, sim, né? O teu sucessor aí quando você morrer. Então, amados, aqui logo de cara, né, a gente já vê essa questão de que Deus, ele dá a César o que é de César e a Deus e a si próprio o que é de si próprio, né? Ou seja, o reconhecimento que temos que ter aqui em relação à justiça é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, se algo pertence à pessoa, não importa, não importa. É dela, então é dela e dê. Então, é isso que está dizendo aqui. Vamos lá. A verdade prática diz assim: a história de Eliseu e Elias nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam, né, da intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Amados, eu aproveitei. É lógico que eu vou ser injusta aqui com muitas pessoas, né, porque também até por falta de tempo e de espaço não caberia aqui eu ilustrar assim com fotos, né, de tantas pessoas que me inspiram, que inspiram a minha família, tantas pessoas que agregam, né, a minha vida. Então, assim, eu aqui, nesse espaço exíguo do qual disponho aqui na tela desse notebook, eu coloquei aqui, mencionei aqui esses 3 quadros, né? Aqui, o primeiro aqui, os irmãos estão vendo aqui, o nome dessa irmã é Regina, esposa do pastor Eliezer. Então, é uma pessoa, assim, que agregou muito à minha vida. Em momentos, assim, muito difíceis, né? Essa mulher, essa serva de Deus me socorreu tantas vezes, né? Então, eu glorifico a Deus realmente pela vida dela. Então, ela é sim uma pessoa que me inspira, né? Essa outra aqui é a irmã Cássia. A irmã Cássia, esposa do pastor Marcelo, que são seus filhos, é uma pessoa também que me inspira muito, sabe? Eu aprendi muito com essa mulher e aprendo com essa mulher. A força, o desprendimento, né? Realmente a alegria em servir a Deus, se entregar de corpo e alma à obra do Senhor. Então, ela é realmente uma pessoa que me inspira. Aqui é o pastor Dário, né, meu atual pastor, em que pese meus pastores anteriores também me inspiraram, né, e agregaram muito à minha vida, somaram muito à minha vida, o pastor Marcelo, pastor Jó, mas atualmente é esse homem de Deus que nos está pastoreando. E eu glorifico a Deus, né, pelo carinho e pela consideração que esse homem tem, né, para com suas ovelhas, de estar sempre ali próximo, né, se inteirando, orando, realmente apoiando. E eu glorifico assim e fico muito feliz por essa dádiva que Deus nos deu de atualmente a nossa igreja está sendo pastoreada pelo pastor Dário. Então, essas aqui, amados, são pequenas, vamos dizer assim, representações, porque tem várias outras pessoas, de pessoas realmente que me inspiram e que nos inspiram aqui, a minha família, e são bênçãos realmente na minha casa, né? Eu glorifico a Deus por isso. Amados, a lição, né, ainda em relação a pessoas que te inspiram, né? Cuidado, porque a pessoa ela pode te inspirar tanto para o bem quanto para o mal. Essas pessoas que eu acabei de mencionar são pessoas que inspiram para o bem. Contudo, né, na carta de Paulo a Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, lê-se o que aí está explanado, né? As más companhias corrompem os bons costumes.
Então, pode acontecer sim, né? Por exemplo, de uma criança que foi muito bem criada, muito bem educada, né? Um jovem ali muito bem direcionado na vida, na igreja, começar a andar com pessoas ruins, né? Com pessoas de má índole, com pessoas de maus costumes, e com isso, essa pessoa que tem uma índole boa ser corrompida e às vezes entrar em situações assim irreversíveis, né? Então, fica aí esse alerta, né? Esse alerta bíblico de que você evite as más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes e, inclusive, podem levar você, inclusive, para a cova, né? Cuidado. Amados, a leitura bíblica em classe, né, que nós vamos ler, está no segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15, que vai tratar basicamente, né, do arrebatamento de Elias, né, e do ministério ali, agora iniciante, de Eliseu. A leitura começa assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Essa cidade aqui, né? Aqui é o Rio Jordão, ó, aqui é o Rio Jordão. O Rio Jordão deságua aqui no Mar Morto, né? No Mar de Sal. Então, eles estavam aqui, né? Eles estavam aqui e vão atravessar aqui o Jordão. Quando atravessarem o Jordão, eles vão chegar em Betel, né? Depois eles vêm para Jericó e, por fim, aqui Eliseu volta aqui para Gilgal. Mas nesse momento eles estão aqui. Eles estão aqui, nesse momento eles estão aqui e vão vir nessa direção. Então, continuemos. Amados, essa cidade, né, Gilgal, ela é marcante na Bíblia, porque vários acontecimentos assim super importantes aconteceram realmente ali naquela cidade. Para os amados terem uma ideia, quando Josué, né, após a morte de Moisés, aí Josué, como seu sucessor, Josué ficou incumbido de entrar com aquele povo, né, na terra prometida, que era Canaã. Então, quando Josué se aproxima ali de Canaã, para pisar em Canaã, já na terra prometida, como eu acabei de dizer, ele para e faz um acampamento, e faz uma base, faz um QG ali em Gilgal, né, em Gilgal. Então, a partir de Gilgal, é que eles vão se organizar para fazer todo aquele aparato que vai culminar com a queda, né, das muralhas de Jericó, que foi a primeira cidade que eles vão ter que transpassar, né, para botar os pés realmente ali no território prometido. Lembrando, amados, aqui uma informação adicional, que Israel, na verdade, né, ele, contando da época ali do povo de Deus para cá, de Israel para cá, de Jacó, melhor dizendo, né, para cá, ou Israel, tanto faz, aquele território, ele teve 3 capitais, né? No tempo de Josué, 3 não, 4, melhor dizendo, 4 capitais. No tempo de Josué, como eu acabei de dizer, o QG primário deles, ali o acampamento primário, onde eles vão formar as bases ali, foi em Gilgal, né? Então, Gilgal era a capital de Israel no tempo de Josué, se tornou a capital de Israel no tempo de Josué. No tempo dos juízes, era a região ali, a cidade de Siló. Siló foi capital de Israel. Na época do rei Saul, a capital de Israel era Gibeá, capital de Israel. Posteriormente, já na época do rei Davi, a capital veio a ser Jerusalém. Lembrando, né, que a gente podia até dizer que Israel teve 5 capitais, porque um pouco antes de Davi tomar Salém, né, a cidade que anteriormente foi chamada de Salém, depois foi chamada de Jebus e por fim Jerusalém, um pouco antes de Davi tomar Jerusalém e transformar Jerusalém na capital de Israel, os amados lembram que Davi reinou por 7 anos ali na cidade de Hebron, na cidade de Hebron, nem região, cidade de Hebron. Então, Hebron, naquela época, ficou sendo, sim, a sede do governo. Então, amados, na verdade, Israel teve 5 capitais, né? Gilgal, Siló, Gibeá, Hebron e, por fim, Jerusalém. E aí a gente pode até dizer que foram 6, né?
porque atualmente, né, atualmente nos nossos dias, a capital, vamos dizer assim, política de Israel não é Jerusalém, tá? A capital de Israel é Tel Aviv. Então, essa nação já está contando com seis capitais. Obviamente que a capital espiritual, mesmo hoje sendo, politicamente falando, a capital é Tel Aviv, mas espiritualmente falando, biblicamente falando, a capital é Jerusalém, ok? Bom, continuando aqui a leitura, né, a leitura bíblica. Amados, nesse momento, a partir do versículo 2, vai se inserir, né, vai se tematizar uma questão bem interessante, né, a questão de uma amizade sincera, né, aquele amigo que ele é realmente sincero, o chamado amigo certo das horas incertas. Então, Elias, né, chega para Eliseu, né, e diz assim, olha, Eliseu, eu estou indo para Betel, então tu fica aqui, porque Deus me mandou ir para Betel, então você fica aqui e eu vou para Betel. Elias disse para Eliseu. E por que, amados, que possivelmente Elias, num primeiro momento aqui, pede, né, que Eliseu não vá com ele para Betel. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, né? Betel, o que tinha aqui em Betel? Betel era um dos lugares, um dos centros idólatras da região de Israel ali do norte, onde tinha o tal do bezerro de ouro aqui. Tinha um bezerro aqui em Betel, e os irmãos vão lembrar das aulas anteriores que tinha outro bezerro assim mais na região norte aqui, ali na região de Dan, né? Na região de Dan tinha outro bezerro, e em Betel, na cidade de Betel, tinha outro bezerro. Então, eram dois centros idólatras, um aqui e outro aqui. E o que acontecia? Elias ia sair daqui para chegar nesse centro idólatra. Obviamente, né, os irmãos estão lembrados que Elias não era a persona bem-vinda aqui, né? As pessoas não gostavam de Elias aqui, que Elias andasse por aqui ou tivesse nessas regiões aqui, porque Elias combatia a idolatria e aqui o povo era altamente idólatra e em Betel ficava um dos centros da idolatria. Então aqui, boa coisa não ia esperar Elias aqui. Então Elias, até por conta de Eliseu, né, não ter experiência ainda, né, em tratar realmente com adversidades, com perseguições, Elias pede que Eliseu não vá, que Eliseu fique aqui, que não vá com ele. Mas agora vejam bem o que foi que Eliseu respondeu para Elias. Falando aqui num bom português, né, o que foi que Eliseu respondeu para ele? Falou assim, olha, aconteça o que acontecer, eu estou contigo porque der e o que vier. Aonde tu cair, ali eu caio também, né? Então, amados, esse é realmente o chamado amigo certo das horas incertas. Então, nesse primeiro momento, Eliseu já revelou ali um caráter, né? Um caráter realmente de uma pessoa que tinha um desprendimento muito grande, né? Pela obra de Deus e pelo profeta de Deus aqui. E vamos dar continuidade, vamos ver o que vai acontecer. E falando em amigo certo das horas incertas, né? Eu quis aqui mencionar o que Salomão diz em Provérbios 17. Possivelmente, né, Salomão disse aqui em Provérbios 17, no versículo 17, diz assim, que o amigo ama em todos os momentos. Amados, amigo não é aquele que só está com você nas horas boas, não, entendeu? Quando você está numa festa em casa, um churrasco e tal, aí ele está ali. Quando você está empregado, quando você tem sua renda, quando você está com saúde, você está bem, então o amigo está ali. É claro, amados, que ninguém está dizendo que a pessoa que se aproxima de você quando você está bem, necessariamente não seja seu amigo, seja alguém interesseiro. Não, pode ser que aquela pessoa realmente é uma pessoa amiga sua, né? Mas é na adversidade é que a gente vai saber. Amados, o funil, né? A peneira da verdade, como dizia aquele apresentador, né? Olha aqui para a lente da verdade. Amados, é na hora da adversidade, é na hora da situação difícil, é na hora da doença, é na hora da privação, é que você sabe quem realmente é seu amigo, né? Quem realmente está com você, quem é seu irmão ali para partilhar tudo com você. Esse moço que aqui está, né? O nome dele é Reginaldo.
E eu tenho assim um testemunho em relação a ele, eu quis aqui compartilhar com vocês, porque na época ele tinha 12 anos, né? Era um garoto, 12 anos. E aí eu era a irmã mais velha, sou a irmã mais velha dele, e então eu estava numa situação de uma adversidade muito, muito, muito grande, né? Eu realmente estava assim, sem ter onde morar, sem saber o que fazer da vida, né? Eu estava grávida do meu primeiro filho, e realmente estava numa situação assim muito, muito difícil, né? Então, na época eu propus a ele que eu deixaria ele com a minha mãe, que na época morava em Rondônia, deixaria ele na segurança, né, da casa da minha mãe, tudo, e que eu ia tentar a vida em lugar que eu não sabia ainda. Então, eu preferia ir sozinha do que me acompanhar de um garoto de 12 anos, né, sem ter realmente, assim, aquela capacidade, vamos dizer assim, de aguentar, né, muita adversidade que certamente eu passaria. Então, quando eu cheguei para ele e disse, né, o deixaria na casa de minha mãe, ele com 12 anos, ele se virou para mim e disse assim, Rose, nada disso. Eu não vou deixar você sozinha. Aonde você estiver, eu estou também. O que tocar para você, toca para mim também. Aonde você cair, ali eu caio junto com você. Então, amados, de fato, né, ele se mostrou meu irmão em dois sentidos, né? Irmão biológico, porque é filho do meu pai e da minha mãe, e também um irmão amigo, porque ele realmente se revelou ali na adversidade como alguém que eu poderia contar com ele em qualquer momento. Então, assim, eu poderia traçar um paralelo entre esse meu irmão Reginaldo e o profeta Eliseu ali em relação a Elias. E eu glorifico a Deus realmente por a vida desse meu irmão Reginaldo. Pois bem, amados, quando eles chegam em Betel, né, o profeta Eliseu chega ali com o profeta Elias em Betel, saíram ali alguns profetas em Betel, profetas de Deus, que Deus já tinha revelado para esses profetas de que Elias seria arrebatado, sairia da presença deles, mas lógico que eu acredito que eles não saberiam como se daria essa saída de Elias, né? Talvez até pensaram que era por meio da morte mesmo, que Elias morreria por aqueles dias, né? Então, chegaram para Eliseu e falou assim, Eliseu, você está sabendo que Elias vai morrer? Eu imagino, irmãos, que a pergunta foi essa, né? É lógico que o que está dizendo o texto bíblico não está dizendo claramente isso, está dizendo assim, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Quer dizer, já deu uma ideia de que era uma subida, mas nada impediria, vamos dizer assim, de que aqueles profetas entendessem que seria, tipo assim, ele seria levado em alma, né, para os céus, mediante uma morte mesmo, né? Então, Eliseu respondeu, eu sei, mas calem-se, não fique espalhando isso não. Sabe por quê, amados? Olha, há verdades que, embora sendo verdades, elas não devem ser ditas, porque às vezes essas verdades, elas trazem mais dano do que ganho. Sempre em sala de aula, né, eu comento com os irmãos, tem um celular tocando aqui, deixa eu atender, que gravação em casa é assim mesmo, né? Então, voltando aqui, tem um episódio acontecido, né, na nossa... durante uma pregação, né? Durante uma pregação, em uma das congregações aqui, que a gente participa, tudo. E aí, certa vez, um pregador disse o seguinte, olha, eu sou daqueles que o que é. Eu digo na cara, entendeu? Eu não fantasio, o que eu digo na cara, porque a verdade é para ser dita. Olha só. Mas que verdades, né? Que verdades. Você está ali falando porque você é verdadeiro ou porque você, às vezes, é um cruel, é um grosso, né? Como, no caso, essa situação se revelou. Então, ele disse que chegou para alguém que tinha, por exemplo, um lábio leporino, certamente oriundo de família humilde, de família pobre, porque quando nasce uma criança com lábio leporino, geralmente a criança ainda bebê é submetida a uma cirurgia para que ela posteriormente não venha a sofrer discriminação, sofrer bullying, essas coisas assim. Mas ao que consta, essa pessoa era de origem muito humilde e realmente conviveu com esse lábio, né,
cortado, fendido durante toda a vida. Então, diz que ele chegou para a pessoa, era uma mulher, chegou para ela e falou assim: você é feia, você é feia. Eu não ia dizer que ela era bonita, não, porque ela era feia, a verdade é que ela era feia, e eu falei na cara dela que ela era uma feia, porque a verdade tem que ser dita. Só que, amados, uma pessoa dessa, como eu já mencionei, ela não é verdadeira. Isso aí não é dizer verdade. Isso aí é ser cruel, sabe? Isso aí é ser realmente grosso, ser insensível. Então não é coisa realmente de alguém que tem Deus no coração e fazer isso com alguém. Então foi ali a situação ali de Elias e Eliseu. Para que ficar falando que Elias morreria por aqueles dias? Porque talvez, certamente, era esse o entendimento que deu a entender na hora, né? Que Elias morreria. Para que falar isso, né? Seria semelhante a alguém que o médico diz que tem 3 meses de vida e você vai lá e leva um calendário para ele. Era algo semelhante a isso. Então, diga-se e repita-se, nem toda a verdade é para ser dita, ok? Bom, aí de novo, né? De novo, outra vez, né? Quando eles chegam, eles estavam em Gilgal, né? Aí, quando foi aqui, Elias pediu que Eliseu ficasse aqui e não viesse com ele para Betel, porque era um lugar perigoso de se vir, né? Sofria, inclusive, risco aqui de morrer, ser atacado por aquele povo lá. E os dois vieram, né? O Eliseu aqui não deixou Elias, os dois chegam aqui. Quando chegam aqui, Elias agora vai descer para Jericó, aqui, ó, Jericó. Jericó, meus irmãos, era uma cidade amaldiçoada, para os irmãos terem uma ideia, né? Inclusive, essa questão da maldição está relatada bem aqui, né? Os irmãos depois podem pesquisar. Era uma cidade amaldiçoada, uma cidade muito difícil aqui, né? Para um homem de Deus, para uma pessoa de Deus chegar aqui. Então, mais uma vez, Elias, talvez temendo pela vida de Eliseu, pediu que Eliseu não viesse com ele aqui. Mais uma vez, Eliseu disse: aonde tu for, eu estarei. O que tocar para você, toca para mim também. Lembrando, amados, que até agora, né, em momento algum, a Bíblia dá a entender que Eliseu soubesse de que ele seria o sucessor de Elias, não. O que a gente percebe é que possivelmente seria um desprendimento mesmo, né? De Elias ser uma pessoa, um homem de Deus que o inspirava, né? E ele queria seguir Elias, né? Ele queria andar nos passos de Elias e fazer a obra de Elias. Então é isso que a gente realmente entende. Pois bem, quando eles chegam lá em Jericó, novamente, né? Os profetas de Jericó já estavam sabendo ali que Elias partiria e chegaram para Eliseu e falou: Eliseu, tu tá sabendo que ele vai partir? Eliseu disse: eu tô, mas se cale, não fique espalhando isso não, né? Mais uma vez, Eliseu alertou ali os profetas. Só vou aqui dar só uma pequena pausa, mas eu volto aqui rapidinho. Voltando aqui, amados, foi só um intervalozinho bem curtinho. Então, dando continuidade, então ele realmente ele não aceita ficar aqui em Betel e acompanha assim Elias aqui a Jericó, né? Eles vão junto, como diz aqui o texto bíblico. Em seguida, amados, eles voltam, eles chegam aqui em Jericó, e de Jericó eles vão parar aqui de frente ao Jordão, né? Eles fizeram essa trajetória aqui, ó, eles vêm para Betel, depois descem para Jericó, e aqui eles vão atravessar o Jordão de novo aqui, de volta a Gilgal, né? Aqui, fizeram como se fosse assim, uma espécie de triângulo aqui, né? Então eles voltam para cá de novo. Só que quando eles chegam aqui, alguns profetas acompanharam eles, né? 50 profetas acompanharam eles. Só que acompanharam assim, mas meio de longe, né? Não ficaram junto com eles. Então, quando eles chegam aqui, né, de frente ao Jordão, né, o rio Jordão aqui, então o que aconteceu? Os outros profetas ficaram um pouco longe, né, talvez até receosos, né, da correnteza, tudo. Então, eles ficam aqui um pouco distante, mas os dois, Elias e Eliseu, né, vão ficar aqui realmente de frente, né, para as águas aqui, para atravessar para cá. Então, quando eles estão aqui de frente, vai acontecer algo assim, assombroso, né, digamos assim. Elias, né, pega a capa dele, coloca
coloca aqui por sobre as águas, na hora que ele bota a capa dele, né, um pedaço de pano, né, que cobria os ombros dele, quando ele coloca aqui essa capa aqui na água aqui, o rio abre. O rio abre e faz aqui uma passarela, né, e eles vão atravessar aqui em seco, né, os dois atravessam em seco aqui, algo semelhante ao que aconteceu ali com Moisés na travessia do Mar Vermelho. Então, amados, nessa hora, né, estava ali já se aproximando a hora que Elias partiria, né, então Elias se volta para Eliseu e diz, Eliseu, pede aí o que tu quiser, pede de mim o que tu quiser. Então, Elias falou assim, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu disse ali? Eu quero tomar parte, eu quero ser o teu sucessor, eu quero levar essa tua obra adiante, essa tua obra não é para parar. Tudo isso que você fez até aqui, toda essa sua luta para combater a idolatria, para promover a verdadeira adoração ao Deus vivo, eu quero dar continuidade a esse teu ministério, mesmo sabendo dos perigos que eu vou passar, semelhante aos perigos que você passou, mas eu não quero que essa obra pare, eu quero dar continuidade. Então me faz sim o teu sucessor, porque eu vou levar adiante essa tua empreitada. Essa foi a resposta de Eliseu para Elias, né? Amados, quando ele faz isso, quando ele diz isso para Elias, Elias diz assim, coisa dura você me pediu. Olha a resposta que Elias deu. Coisa dura você me pediu. Amados, por quê? Porque fazer a obra de Deus é a coisa mais difícil em cima dessa terra. Vocês não, assim, quem não é, vamos dizer assim, quem ainda não pegou no arado, quem ainda não segurou o cajado, como diz o outro, não tem ideia do que seja isso. Fazer a obra de Deus é muito difícil. A gente só se propõe a fazer realmente por amor, por desprendimento, porque não há nada mais assim, mais desgastante, a palavra é essa, desgastante mesmo, do que fazer a obra de Deus. Por quê? Porque as perseguições são grandes, perseguições de todos os lados, né? Às vezes a perseguição já começa dentro de casa, dentro da família, uma pessoa se converte, passa a ir para a igreja, passa a fazer a obra, passa a evangelizar, e aí já começa aquela perseguição dentro da própria casa, né? Piadinhas, né? Tantas coisas terríveis que a pessoa passa, tudo, para permanecer na igreja. Perseguição, né? De colega de trabalho, as pessoas se afastam de você, aquelas pessoas que eram amigas suas se afastam de você, você fica assim, num primeiro momento você fica isolado, porque aquele mundo que até então te acolhia, aquelas pessoas que participavam ali com você do teu dia a dia se afastam de você, né? E por que não dizer, até mesmo entre aquelas pessoas que agora farão parte do teu mundo, farão parte da tua família espiritual, que é a igreja, muitas das vezes perseguição também dentro da igreja, ninguém se iluda, achando que a igreja é um lugar onde emana leite e mel, a coisa não é assim, né? A coisa não é assim, há perseguições sim dentro da igreja, é uma luta para a gente permanecer, então é como disse o apóstolo Paulo, por fora combates, por dentro temores, então realmente é muito difícil, então é como Elias falou ali para Eliseu, olha, você me pediu uma coisa dura, você vai fazer a obra de Deus, você se dispõe a fazer a obra de Deus, a dar continuidade a esse meu ministério, então coisa dura tu me pediste, e de fato, amados, e agora levando, né, para a figura do pastor, mas não tenha dúvida, não tenham dúvida, né? O pastor, ele só apacenta um rebanho por amor a Cristo, né? Está lá em João 21:17, quando Jesus pergunta para Pedro, aquela passagem bem conhecida, né? Jesus pergunta para o apóstolo Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas, né? E Pedro respondeu as 3 vezes que amava Jesus.
Então a resposta de Jesus para Pedro foi: me prova isso. Mas me prova como, né? Teria pensado ali Pedro, né? Me prova apacentando minhas ovelhas. Me prova isso que tu me ama, Pedro, apacentando a minha igreja, trabalhando ali com os crentes, a verdade é essa. Né? Então, resumindo aqui, né, e voltando, né, aquele esclarecimento ali que logo de cara Elias deu para Eliseu, amados, é duro fazer a obra de Deus. Tudo vai convergir para que você desanime, para que você saia, para que você desista. Porém, contudo, todavia, né? Temos o Espírito Santo de Deus que nos segura e que nos segurará, né? Se permanecermos e não desfalecermos, nós sim levaremos a obra até o fim e de Deus, né, receberemos a recompensa, ok? Então, se você que está me assistindo está com vontade de desistir do teu ministério, desistir do cargo que você tem dentro da igreja e desistir até da fé mesmo de sair da igreja, faça isso não, tá? É duro que as coisas realmente são dessa maneira, mas paciência, elas são assim, elas são difíceis, porque foi o que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então vamos permanecer e mesmo com toda a dureza, vamos seguir em frente, tá bom? Amados, em seguida, né, eles continuaram ali, após Elias falar para Eliseu que dureza estava esperando ele ali, né, que não ia ser fácil realmente ele dar continuidade ao ministério ali dele, né, ao ministério de Elias. Enquanto eles estavam ali conversando, amados, vem um carro de fogo, né, aparece uma carruagem de fogo e passa entre eles dois, e divide os dois, né. Quando a carruagem passou, obviamente que eles se afastaram, né, se assustaram, certamente foi um susto, né, aquele fogo passa entre eles ali. Então, eles se afastam, né, eles vão se afastar, e quando eles se afastam, né, vem um redemoinho, né, e ali aquele redemoinho subindo, pegou Elias e levou para o céu, né, levou para o paraíso, em algum lugar Elias está, mas Elias não morreu, Elias foi arrebatado vivo, né, semelhantemente o que vai acontecer com a igreja, com alguns crentes, né, que estarão vivos quando Jesus voltar, quando Jesus chamar a sua igreja, né? Quando Jesus, a gente fala a volta de Cristo, mas na verdade a volta de Cristo tem dois momentos, né? No primeiro momento, a igreja sobe para os céus, e num segundo momento, Jesus desce para a terra, já para Israel, mas no arrebatamento da igreja, quando a igreja vai subir para os céus, alguns, né, crentes que estiverem vivos, subirão vivos, não morrerão. E os que estiverem mortos, né, serão ressuscitados e também subirão, inclusive subirão primeiro até do que os que ainda estão aqui vivos e que também subirão ali concomitantemente, né, com os que estavam em suas covas, né. Eu estou falando do episódio ali, do evento do arrebatamento, algo que acontecerá a qualquer momento, né? Um evento aí que vai acontecer a qualquer momento. Então, naquela situação ali, estavam os dois e Elias foi arrebatado para os céus e Eliseu ficou para dar continuidade ao ministério aqui terreno de Elias. Amados, quando Eliseu viu aquilo ali, Eliseu exclamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, era uma expressão assim de perplexidade, né? Ele ficou assim terrificado, ficou realmente maravilhado, ele não tinha visto nada semelhante àquilo ali. Então ele exclama, né? Ele exclama assim, uma situação assim realmente de estupefato, né? De ver uma coisa daquela, venhamos e convenhamos, né? Uma visão assim tremenda, né? Tremenda mesmo. Então ele ficou ali tão assim que ele pega as vestes dele e rasga, né? Num primeiro momento por tristeza, né? Certamente, porque ficou sem Elias. Amados, isso é verdade, quando a gente perde alguém, mesmo indo para o céu, a gente sabe que foi para o céu, tipo, morre alguém da gente, né? Morre um pai, um filho, a mãe, um amigo, a gente sabe que foi para o céu, mas
Inclusive, Eliseu tinha certeza disso, porque viu ele subindo para o céu, mas mesmo assim rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes, amados, era um gesto que denotava assim, uma tristeza profunda, sabe assim, uma angústia, uma agonia profunda por uma perda, né? Então, era um amigo, né, alguém dele que estava aqui, foi para o céu, mas que deixou aqui realmente uma tristeza, né, para Elias, pelo fato de não poder mais desfrutar da companhia do amigo. Bom, agora definitivamente Eliseu era o sucessor de Elias. Então Eliseu, né, vai voltar, ele estava em Gilgal, naquela cidade lá, ele vai novamente, né, passar pelo Rio Jordão, só que agora ele está sozinho. Só que um detalhe, amados, que eu esqueci de falar para vocês, quando Elias subiu, né, o redemoinho subiu com Elias para o céu, Elias jogou a capa dele, né, um pedaço de pano que cobria Elias, a capa, jogou a capa, né? E esse jogar da capa significava que aquele que recebesse a capa seria aquele que o iria suceder. Então, quem estava ali com Elias era Eliseu. Então, Eliseu pegou a capa. Então, agora Eliseu era, né? Institucionalmente, ele era agora o sucessor de Elias. Então ele pega essa capa, para de frente ao Jordão, o Jordão, né, estava ali caudaloso, estava aquela correnteza forte, e o que Eliseu agora, com a capa de Elias, vai fazer? Ele chega, né, e diz, ele pega a capa de Elias, né, ele pega a capa de Elias e bota em cima das águas. Porque ele tinha visto anteriormente Elias pegar a capa, botar em cima do Jordão, das águas. O Jordão tinha se aberto e eles dois tinham passado. Vocês estão lembrados que eu falei isso antes lá, né? Aí o que aconteceu? Ele pega a capa, coloca em cima das águas, agora a capa de Elias, coloca em cima das águas, e o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada, né? Claro que não ia acontecer nada. A capa era só uma capa, era só um pedaço de pano. Então, o que acontece? Aí ele diz, Deus de Elias. Opa, agora é diferente, né? Porque, na verdade, amado, o objeto em si, ele não faz nada. O objeto, ele não é nada, né? O que move, o que faz acontecer é a nossa fé no Deus vivo. É invocar o Deus vivo, né? E Eliseu aprendeu isso logo de cara, né? Porque ele coloca a capa lá no Jordão, não acontece nada. Quando ele invoca o Deus vivo, aí sim. Aí as águas se abrem, né? E Eliseu vai passar em seco ali. Então, amados, isso, né, nos ensina que não há relíquias, objetos mágicos, né? Poder em algum objeto, isso não existe. Isso é idolatria pesada, isso é idolatria rasa, né? O que acontece? O que move o mundo é a nossa fé, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, essa história de sal mágico, sal grosso, sal não sei de quê, o crente deve ter sal grosso em casa? Claro que deve. Eu tenho sal grosso aqui, né? Sal grosso para fazer churrasco, né? Sal grosso, porque é melhor você temperar o seu arroz com sal grosso do que com sal refinado. Sal grosso é mais saudável, né? Para a saúde. Então, você tem sal grosso com esse objetivo, mas com esses objetivos e outros, né? O sal grosso tem outras utilidades práticas, mas jamais pegar um sal grosso, seja lá o que for, um sal fino, não importa, pegar um objeto qualquer e atribuir àquele objeto algum tipo de poder. Isso é idolatria, isso ofende a Deus, né? E bota em risco a sua alma, ok? Vamos lá. Amados, quando os profetas viram, né? Quando os profetas viram que ele botou a capa, aqueles profetas, aqueles 50 que ficaram lá, que não quiseram chegar perto, vocês estão lembrados, né? Ficaram por aqui assim, ó. Ficaram por aqui assim, não ficaram com medo, né? Quando eles viram Eliseu aqui, ó, que estava aqui, né? Que estava aqui, melhor dizendo. E aí ele coloca a capa aqui. E esse rio aqui se abre, né? O Rio Jordão se abre. Quando eles viram isso, eles reconheceram que realmente agora em cima de Eliseu estava a unção de Elias
e que Eliseu era, sim, o sucessor de Elias. E o que eles fizeram? Chegaram perto, né, de Eliseu e se prostraram, caíram, né, diante dele, se prostraram em terra, né, caíram ali aos pés de Eliseu. Os profetas caíram, né, aos pés de Eliseu. Aí agora vem uma pergunta, né, Irmã Rose, mas deixa eu lhe falar. Se prostraram diante de Eliseu, então é lícito se prostrar diante de uma pessoa, diante de uma criatura, né? No caso aí, uma criatura humana, mas uma criatura como uma outra qualquer. Podia ser uma árvore, podia ser um gato, podia ser, sei lá o quê, podia ser qualquer coisa, podia ser um sal, não importa, é uma criatura. Eliseu era uma criatura, né? Semelhantemente a todas as coisas que Deus fez. E aqueles profetas se prostraram, né, diante de Eliseu. E aí? E aí, irmã Rose? E aí, isso aí também não é venerar, não é adorar, não? Não. Vamos fazer aqui uma diferenciação. Olha, vamos ver o que é adorar. Vamos fazer essa diferenciação, até porque algumas pessoas católicas, né, certamente possam ver esse vídeo. E aí vamos fazer essa diferenciação, porque há esse imbróglio, vamos dizer assim, na doutrina católica, entre venerar, adorar, dulia, hiperdulia, tem latria, eles têm todo um monte de conceitos lá, mas vamos direto ao ponto, né? Vamos fazer aqui a diferença entre venerar, né? Ou seja, ter uma consideração grande, né, para uma pessoa, uma consideração extrema mesmo por alguém que você admira demais, tal, e quer ali prestar uma homenagem, e isso pode ser traduzido como a palavra venerar também, só que venerar, amados, o sentido assim mais popular dessa palavra, inclusive pode até consultar dicionários aí. Essa palavra venerar, ela tem sim, né, o sentido de adorar mesmo, né? Então, se você fala que venera alguém, pode ser sinônimo sim de adoração. Mas vamos ver especificamente o que aconteceu aí, né? Os profetas se prostraram diante de Eliseu. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antigamente, né, eu digo antigamente no meu tempo, né, eu tenho 53 anos, era comum a gente pedir a bênção aos pais, inclusive beijar a mão dos pais. Era comum, por exemplo, chegar uma pessoa mais de idade, a gente se ajoelhar e pedir a bênção ajoelhado, né? Inclusive os padres da época, né? Os padres da época, eu me recordo que meu colégio ficava próximo, assim, à igreja católica, a gente pedia a bênção ao padre de joelho, né? Mas, assim, nunca teve, jamais, assim, o sentido de adorar uma criatura. Até porque adorar criaturas é pecado, e um pecado terrível, né? É chamado de abominação aos olhos de Deus. Então, o que é adorar? Então, irmã Rose, seja mais direto. Qual é a diferença entre considerar, né, por consideração e adoração? Olha, eu posso me ajoelhar diante de uma pessoa, como eu já me ajoelhei. Inclusive, eu me ajoelhei um dia diante de uma amiga minha, de uma senhora, e eu beijei os pés dela, sabe? Em reconhecimento a uma obra grandiosa que aquela mulher fez aqui, né, a irmã Toinha. Então, um dia, assim, eu me ajoelhei e beijei os pés dela, mas assim, com uma diferenciação. Eu estava fazendo aquilo para expressar uma consideração muito grande por aquela pessoa. Mas, se eu chego para aquela pessoa e eu, né, especificamente agora no caso, vamos dizer assim, católico, né, eu chego, vamos imaginar a foto, né, a representação, a imagem. Porque eu posso sim ter uma foto, e eu tenho foto de minha família dentro da minha Bíblia, foto da minha família dentro da minha carteira, da minha bolsa, isso é normal. Só que eu olho, né? Eu olho para aquela foto. Às vezes acontece até de eu olhar assim para a foto do meu pai que já morreu. E assim, eu em pensamento, eu ficar lembrando assim, de momentos bons que a gente passou, tudo, né? Mas em momento algum eu me passaria pela cabeça de, por exemplo, pedir ajuda para o meu pai.
né? Pedir ajuda para o meu pai. Eu pediria ajuda para ele se ele estivesse vivo aqui, como eu pedi tantas vezes meu pai me ajudou, né? Então, mas quando, por exemplo, né, alguém se prostra diante de uma imagem, e agora eu estou falando especificamente dos católicos, né? Vamos imaginar que ele se prostra diante da imagem de Maria, né? E aí existe, né, para a gente diferenciar o que é Deus e o que não é, né? Porque para alguém dizer que é Deus, para alguém provar que é Deus, ele precisa ter 4 atributos exclusivos da divindade, que é a eternidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então, se eu chego diante de uma imagem e eu acredito que eu estou ali diante dela, falando assim, pensamento, que eu não preciso rezar para essa imagem em voz alta, eu posso em pensamento, né? E eu acredito que ela está me ouvindo, então eu estou atribuindo a essa imagem onisciência. Então eu estou dizendo que essa imagem é Deus, né? E se eu acredito também que tem alguém aqui, né, no Brasil, e outra pessoa, sei lá na China, diante dessa mesma imagem, e que essa imagem tá ouvindo a mim e a ela ao mesmo tempo, então é onipresença. E se eu posso pedir essa imagem, que ela interceda, que não existe essa intercessão, não existe, mas vamos imaginar, que ela interceda para curar uma dor de cabeça ou um câncer terminal, e eu acredito que essa imagem, né, essa pessoa cuja imagem a represente ali, está representando, ela pode fazer isso, então ela é onipotente. Então, de fato, amados, ali pelo sim, pelo não, esse culto à imagem, né, essa prática católica, pode sim, até na teoria dizer que não é, mas na prática é. Por quê? Porque se eu digo, por exemplo, que isso aqui, né, isso aqui que eu tenho em mãos é um copo, né, um copo de alumínio. Mas se eu digo, não, o que você está vendo aqui até parece um copo de alumínio, mas isso aqui é uma galinha. Ora, eu vou dizer, olha, não faz sentido. Se você, né, atribui onisciência, onipresença e onipotência para uma criatura, você está me dizendo você está dizendo claramente que ela é Deus. Então não adianta você me dizer que não é, porque o que meus olhos estão vendo, né, aqui é um copo. Se você está dizendo que é uma galinha, você está equivocada, porque de fato o que aparece é um copo aqui. Então, amados, sem nenhum tipo de ataque, né, à doutrina católica, tudo, mas assim, não seria honesto eu passar aqui e não abordar essa questão, ok? Eu espero que eu tenha me feito compreender. Então, se prostrar diante de uma pessoa pode ser simplesmente para dar um reconhecimento, né? Que aquela pessoa realmente mereça, mas não significa adoração. Eu começar a atribuir a essa pessoa poderes mágicos, né? De poder me ajudar, inclusive ler meu pensamento, agir por mim. Essa pessoa já morta, essa pessoa já morreu, e mesmo assim a representação dela aqui, seja uma imagem de barro ou de madeira, ou sei lá, de metal, que isso possa ter algum poder, isso é idolatria, né? E a gente precisa ser honesto, né? É idolatria. Bom, correndo aqui, porque já está em 53 minutos, amados, a introdução aqui, né, da revista, diz assim, que na verdade, quando houve aqui aquele episódio da caverna, né, que Elias se escondeu na caverna e que Deus vem aqui conversar com Elias, Elias, na verdade aqui, Elias se entrou aqui para morrer, né, depressão muito profunda, ele caiu realmente num estado de prostração e ele queria morrer. Então Deus chega aqui, conversa com ele, pede para ele sair da caverna, porque ele ainda teria 3 tarefas para fazer. Ungir o sucessor dele, né, que no caso seria Eliseu, e também ungir mais 2 reis. A verdade é que nem deu tempo, né, ungir os outros 2 reis, porque assim que ele está ali com Eliseu, ele já é arrebatado, ele só deu tempo realmente de escolher Eliseu. Vamos dar continuidade aqui. Já falamos disso. Ele pede uma porção dobrada, né, amados? E a porção dobrada já expliquei o que era. Ele pediu realmente para ser o sucessor de Elias, e assim aconteceu, né? Correndo aqui, para não ficar muito longo o vídeo. A despedida, né, aqui de Elias,
o ministério de Elias, amados, foi um ministério vitorioso, né? Elias passou ali por muitas adversidades, mas com coragem, com determinação, ele enfrenta, né? Principalmente com coragem. Elias foi um profeta muito corajoso, né? Ele vai fazer coisas ali realmente tremendas para defender a fé no verdadeiro Deus, a zelar realmente pelo verdadeiro culto, pela verdadeira adoração. Elias, amados, foi ousado, né? Porque Elias não tinha medo, por exemplo, de enfrentar o rei Acabe, como ele enfrentou aqui, né? Vai ali para o deserto e é alimentado por um urubu. Então, assim, depois a água que ele bebia acabou ali, ele vai ter que ir lá para o território do inimigo, que era o pai de Jezabel, e vai ser realmente ali acolhido por uma viúva. A situação realmente foi assim, o ministério de Elias foi um ministério muito dramático, né? Muito sofrido, mas em momento algum ele desistiu, até porque ele sabia que o Senhor estava com ele o tempo todo, e em momento algum Deus o desamparou, como Deus realmente não desampara todo aquele que se propõe a fazer a obra do Senhor, mesmo sabendo que passará por muitas e diversas adversidades, né? Lembrando, amados, aqui que em relação a Elias, né, ser um profeta, vamos lembrar o seguinte: Elias foi realmente uma figura muito destacada na Bíblia. Tanto é que lá no Monte da Transfiguração, né, séculos depois, Jesus ali já pouco antes de sofrer ali o martírio, tudo, sofrer ali o Calvário, né, ele, ele vai ser visto, né, naquela aparição maravilhosa ali, com dois homens do lado de Jesus, né, no Monte da Transfiguração. De um lado Moisés e do outro Elias. Então, amados, só que apesar de toda essa relevância de Elias, Elias não proferiu nenhuma profecia a longo prazo, né? Tudo que Elias falou aconteceu ali no tempo dele, né? E provavelmente ele também não escreveu nenhum livro, né? Não deixou nada escrito. Lembrando que em relação a profecias, amados, quando a gente vai ler um texto profético, né? E talvez daí decorra a dificuldade realmente da gente entender, por exemplo, Daniel, e entender Ezequiel e o próprio livro do Apocalipse, porque sempre, ou em Mateus 24, também ali no sermão de Jesus, sermão escatológico de Jesus, quando você vai ler uma profecia, você tem que ter em mente três ferramentas, né? Uma lupa, um binóculo e um telescópio. Porque muitas das vezes, numa mesma frase, né, numa mesma oração, ali no texto bíblico, tem profecias que aconteceram naquele momento, que já se concretizaram naquela época que foram ditas, e aí a figura da lupa. Tem profecias que se realizaram logo depois, né, realizariam logo depois, a figura do binóculo, e tem profecias que ainda vão se realizar, que vão se realizariam milênios, séculos depois, então a figura do telescópio, né? Então, recapitulando, quando você for ler algo que é uma profecia, tenha essas três ferramentas em mãos e saiba discernir o que foi dito para aquele momento, o que foi dito para momentos logo depois, para tempos logo depois, e para momentos assim bem longínquos que ainda nem aconteceram, que ainda vão acontecer, embora tenham sido ditos já há mais de 2000 anos, ok? Dando continuidade aqui. Amados, outra coisa, a vida de Elias, né, o ministério de Elias, nos ensina que a grandeza de um profeta ela não é medida somente pelo tempo de cumprimento de suas profecias. Ninguém vai dizer assim, porque o que Elias disse aconteceu naquele tempo, então Elias é um profeta de menos importância. De maneira alguma, né? De maneira alguma. Para vocês terem uma ideia, um outro profeta grandiosíssimo, né? Aliás, o profeta que vai fechar o ministério profético, né? O tempo profético, vamos dizer assim, vai terminar nele, que foi João Batista, né? Primo de Jesus Cristo. Possivelmente, mais ou menos da idade de Jesus Cristo, em 6 meses mais velho só. Então, amados, o que a Bíblia diz? E a Bíblia diz expressamente, lá em João 10, 41, que João Batista, né, em que pese fosse profeta, né, aquele que realmente foi o arauto que vem anunciar a chegada de Jesus Cristo ali em Israel, a Bíblia diz que ele, enquanto profeta, ele não fez ali milagre nenhum, não fez nenhum milagre. Ele inclusive, amados, João Batista, creio que orasse, nem uma dor de cabeça ele curasse, fez milagre nenhum. E mesmo assim, o que Jesus falou dele? Lá em Mateus 11, versículo 11,
que dos homens nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista. Então, a gente não pode medir, amados, um profeta, medir o ministério de alguém, simplesmente por parâmetros A, B ou C. É todo um conjunto da obra, né, que nos mostra os frutos que essa pessoa produziu enquanto trabalhou ali na seara do mestre. Então, são por esses parâmetros que a gente realmente deve medir um profeta, medir um homem de Deus, medir alguém que está ali realmente fazendo o serviço comissionado por Deus. E não porque a pessoa ora e cura, necessariamente porque a pessoa ora e cura, porque disse uma coisa e aconteceu, nada disso, tá? Vamos nos ater ao conjunto da obra. A despedida de Elias, amados, foi aqui, né, nessa cidade de Gilgal, é aqui onde ele vai ser levado aos céus, né? Elias vai ser arrebatado aos céus aqui em Gilgal, isso aqui já foi mencionado. Lembrando que essa cidade aqui, amados, ela tem vários acontecimentos importantes que aconteceram aqui, né? Josué, como eu mencionei, quando vai chegar na terra prometida, vai fazer um acampamento aqui. A primeira Páscoa, né, na terra prometida foi feita aqui. E aqui também Elias vai tomar ciência, né, que vai terminar o seu ministério profético aqui, inclusive o arrebatamento dele para os céus vai se dar aqui. Tudo isso já dito anteriormente, só aqui ressaltando mais uma vez. Amado, outra coisa, todo início tem um fim, né? Claro, Elias começou, teve esse ministério grandioso, né? Esse ministério, assim, espetacular, vamos dizer assim, mas chega uma hora que tem que passar o bastão e outra pessoa dá continuidade, né? Como diz aquele ditado, ninguém é insubstituível, então o verdadeiro mestre é aquele que faz discípulo, né? Que quando sai deixa alguém que faz o mesmo trabalho dele ou às vezes até melhor. Esse é o verdadeiro mestre. Aqui, já mencionei, né, que ele foi levado num redemoinho. Muitas pessoas dizem que uma carruagem de fogo levou ele para o céu, mas não é isso. A carruagem de fogo só apartou eles dois, mas quem levou Elias para o céu foi o redemoinho, né? Ele não sobe na carruagem de fogo, ele vai no redemoinho, tá? Esse pedido, amado, ousado de Eliseu, né, é aquilo que a gente diz. Eliseu estava sempre ali junto, Eliseu estava sempre disponível, Eliseu era aquele auxiliar que aonde o mestre estava ali, ele estava junto, solícito para realmente estar ali amparando, né, tá cuidando, tá suportando ali, tá protegendo, tá apoiando. Então, amados, numa hora dessa, uma pessoa dessa, naturalmente se torna um sucessor, né? Isso até em termos práticos, né, falando. Até porque alguém já disse que a oportunidade dança com aqueles que já estão no salão. Então, alguém que está sempre ali, amados, ajudando, né? Está sempre ali sendo visto ali na obra, fazendo. Essa pessoa, naturalmente, ela vai ser sucessor, ela vai realmente ali dar continuidade a um projeto, ok? Essa porção dobrada, amados, como eu já disse, né? Dizia respeito à sucessão, e ele foi naturalmente a sucessão, porque ele era leal, né? Ele era um companheiro leal, diferentemente, infelizmente, do que a gente vê nos nossos dias, né? Que alguém que está perto aqui, na primeira oportunidade, puxa o tapete, né? Para ficar no lugar do outro, puxa o tapete, ou seja, usa de ferramentas sorrateiras, né? De meios, assim, embusteiros, né? De embuste, para derrubar o companheiro, mas não foi o caso ali, de maneira alguma, de Eliseu em relação a Elias, né? E realmente isso aqui é podre, né? A palavra essa é podre quando isso acontece. Quando alguém, para poder subir, tem que derrubar o outro. Infelizmente, a gente vê muito isso, mas que isso não aconteça no meio do povo de Deus. Amados, esse pedido, né? Ressaltando, esse pedido de Eliseu, a porção dobrada, é que ele queria ter a mesma coragem e o zelo, né? Para defender a verdadeira adoração ali em Israel, esse zelo e essa coragem que Elias tinha tido, né? Eliseu também queria para ele. Amados, outra coisa, Eliseu ele vai receber ali inspiração, né, de Elias. Elias era a grande inspiração dele, né? Então, Eliseu vai ter também um ministério grandioso, né? Ele vai ser muito profícuo ali, vai produzir muito. Por quê? Porque Eliseu aprendeu com Elias. Elias era uma fonte de inspiração. E é muito bom quando a gente tem essas pessoas em nossas vidas que são fontes de inspiração. Obviamente, amado, que com esse quadro e essas pessoas que eu botei aqui, obviamente que eu vou ser injusta, sim, como eu já disse anteriormente, com outras pessoas, né? Mas, assim, eu quis aqui, dentro desse espaço aqui pequeno, mencionar essas 4 pessoas que me são,
né, que me foram e que me são inspiração, né, de vida. São também, assim, pessoas que, didaticamente, elas convergem, né, para que eu faça melhor, né, eu seja uma pessoa melhor. O primeiro aqui, né, vamos começar, é Areoaldo de Paula, é um poeta brasiliense, originário aqui de Paracatu, nascido em Paracatu, Minas Gerais, é um poeta, inclusive faz parte da academia, é, ali, mineira de letras, tudo, mas não é isso que eu quero falar, não, eu quero falar da pessoa dele, né, de fato, dele ter sido uma inspiração. Eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 14 anos de idade, né, trabalhar numa fábrica, onde ele era gerente ali, e ele foi uma inspiração para mim, aprendi muito com esse homem, eu glorifico muito a Deus pela vida desse homem, se muitas coisas que eu conquistei na minha vida, realmente eu devo a ele, sabe, uma pessoa ali que me ajudou, que me orientou, né, que foi aquele braço forte, né, eu era praticamente uma criança ainda quando comecei a trabalhar naquela fábrica, e ele foi, assim, uma espécie, assim, quase de pai, né, vamos dizer assim. Então, realmente, eu devo muito ao Areoaldo, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, assim, uma consideração imensa, né, então, assim, a figura dele, até de eu ver a imagem dele aqui, assim, me emociona, porque eu realmente, ele me traz memórias, assim, afetivas muito, muito boas, e eu aprendi, assim, a ser uma profissional um pouco mais esmerada, certamente por inspiração aqui, na figura, na pessoa, no trabalho e na obra do Areoaldo. Tem também esse aqui, né, o Jamal. Jamal, ele bem depois, ainda nessa mesma empresa, ele veio a trabalhar com a gente lá. Já faz, acho que cerca de uns 10 anos que eu não vejo o Jamal, não converso com o Jamal, mas eu jamais posso esquecer, né, assim, o legado que esse homem deixou para a minha vida. Eu não tenho nem palavras para descrever, né, para descrever, assim, tanta coisa boa, tanta inspiração boa, tanto exemplo bom que esse homem demonstrou para a gente lá. Mas para vocês terem uma ideia, né? Entre outras coisas, algo me marcou aqui, né, em relação ao Jamal. Ele chegava para a gente, né? Tinha toda uma equipe lá que ele chefiava. Eu era só mais um ali na equipe. Ele chegava para a gente e dizia assim: olha, quando for assim algo de bom e que vocês tenham que receber um elogio, o elogio é de vocês. Não mencione meu nome, né? Não mencione meu nome. Agora, se deu algo errado aí, né? E o bicho vai pegar, que vocês fizeram algo errado e o bicho vai pegar, jogue para cima de mim. Olha o que esse homem dizia. Jogue para cima de mim. Amados, sabendo que principalmente no ambiente assim corporativo, né, vale aquele velho ditado que filho feio não tem pai, ele fazia questão de ser o pai do filho feio, né? Então, assim, para mim esse homem era de uma virtude, assim, vamos dizer assim, extraterrena, né? Porque realmente não é comum a gente ver esse tipo de coisa. Aliás, é raro, né? É raro realmente a gente ver um comportamento assim tão ético, né? E misericordioso que ele tinha para com ali seus liderados. De fato, um grande líder, né? E que eu devo também muito a ele por eu ter tido a oportunidade de partilhar com ele ali ambiente e um tempo ali em que eu convivei com ele. Que Deus abençoe grandiosamente o Jamal. Eu sei que ele é presidente aqui da Fibra, né? Fibra, a Federação das Indústrias de Brasília. Então, certamente, aquele povo ali são bem-aventurados, né, de ter ele na liderança, porque, de fato, é uma pessoa que inspira. Essa outra aqui é a Rossana, né? A Rossana eu conheci ali no órgão público, nós éramos colegas de trabalho, e com a Rossana eu aprendi o seguinte, né? Porque geralmente, amados, as pessoas na frente, as pessoas elogiam, né? E nas costas as pessoas realmente, como diz, desce a lenha. Só que a Rossana era diferente, né? A Rossana descia a lenha na frente, mas nas costas a Rossana era incapaz, né? Incapaz de uma mesquinharia com alguém, incapaz de puxar o tapete de alguém, incapaz de dar uma informação ruim a respeito de alguém. Então, a gente andava ali junto, na hora do almoço, nós ficávamos juntos, e eu aprendi muito, muito com a Rossana, sabe? Assim, essa coragem que ela tinha de ser um ponto fora da curva, porque não é isso que a gente certamente espera, né?
Colega de trabalho, geralmente, quando tá as colegas tudo junto ali, estão se falando bem, na hora que uma sai, desce o porrete em cima. Ela não. O que ela tinha de dizer, ela dizia na cara, né? Mas era uma pessoa ética no sentido de, nas costas, defender aquela pessoa. Naquele ponto que ela achava que a pessoa realmente merecia a defesa, ela defendia a preço, né? A alto preço, até mesmo de ser destituída do local onde ela estava, de sofrer perseguição por conta de chefia superior a ela, mas ela, em momento algum, ela se vendia, ela não se vendia. Então, a Rosana também é uma inspiração na minha vida. E aqui tem o Reginaldo. Reginaldo, atualmente, é um colega de trabalho meu, né? E aí, em que pese a gente trabalhar em setores diferentes, né? Eu praticamente tenho muito pouco contato com o Reginaldo, muito pouco. Mas, assim, amados, aquelas pessoas que são, a gente nem precisa estar perto para saber que elas são, né? A gente escuta, né, os comentários, a gente escuta. Então, desde que eu entrei ali, os comentários a respeito deles são os melhores possíveis. Toda comparação boa ali, geralmente o Reginaldo aparece ali como parâmetro, né, como modelo. É claro que eu estou sendo aqui, tem outras pessoas também lá assim, né? Mas eu não vou mencionar pessoas muito próximas de mim para não dar assim a ideia aqui de de um partidarismo ou de um interesse. Então eu vou mencionar aqui o Reginaldo, porque como eu disse, o Reginaldo, a gente não é assim, a gente não trabalha junto assim, né, na mesma sala. O Reginaldo, ele também não, ele não é um superior meu. A gente é colega, né? Somos colegas. Mas assim, é um trabalhador esmerado. Todo o serviço dele, assim, ele faz assim com um cuidado, um esmero muito grande. Assim, ele tem até um certo preciosismo mesmo, as coisas dele são muito bem feitas. Então, às vezes, quando eu vou fazer algo assim meio meia boca, né, um relatório assim meio meia boca, aí eu olho o relatório que ele faz e eu me inspiro naquele relatório para realmente fazer o meu relatório de uma forma melhor. Então, Reginaldo, muito obrigada, sabe, por você ser essa inspiração também na minha vida e que Deus continue cuidando de você e da tua casa, dos teus familiares, grandiosamente como ele tem cuidado até hoje, em nome de Jesus. Bom, passado esse primeiro momento aqui, vamos dar continuidade aqui, porque já está em 1h11. Bem, outra coisa, amados, tudo isso que eu acabei de falar, né, não penso que foi rasgação de seda ou coisa parecida, mas para ilustrar que alguém já disse isso aqui, eu acredito que é uma verdade, certamente é verdade, que você é a média das 5 pessoas com que mais convive. Então, se você convive com pessoas boas, com pessoas que te inspiram positivamente, né? Você sim, você vai melhorar, porque é como se aquelas pessoas somassem na tua vida e você fosse a média delas. Então, realmente, procure estar com pessoas que te acrescentam, né? Pessoas que realmente agregam, porque há pessoas que, na verdade, amados, são sugadores, assim, no sentido de sugar a tua energia, de sugar, assim, a tua alegria, de sugar os teus propósitos. Então, esse tipo de pessoa, você ore por ela, para Deus realmente ter misericórdia, essa pessoa crescer, essa pessoa evoluir, mas assim, amado, não esteja muito próximo dessas pessoas, não. Pessoas que só sabem reclamar, falar mal dos outros, amaldiçoar os outros. Ela sempre tem razão, os outros sempre estão errados, ela tem razão. Se afaste dessas pessoas, tá bom? E procure estar realmente com pessoas que vão aumentar aqui essa sua média, ok? A síntese do tópico 2, amados, é que Deus, né, ele está assim disposto a nos atender nos pedidos que fizemos a Ele. Se esses pedidos, amados, obviamente, não tem o propósito assim egoísta de glorificar a si mesmos, né? Mas que seja para glorificar a obra de Deus. Se for para isso, amados, pode pedir porque Deus faz. Se você quer, por exemplo, pregar e você fala, ó Deus, eu não tenho assim capacidade para pregar, eu queria ensinar, eu queria cantar. Peça para Deus, porque Deus te capacita, porque é para uma boa obra, é para realmente um bom propósito, e Deus diz que faz, peça que Ele faz, creia, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Amados, é interessante também, amados, que duas pessoas trabalhando, né, elas tenham comunhão, né, porque como diz a Bíblia, como é que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então, assim, no caso aqui de Elias e Eliseu, amado, tinha uma comunhão, eles estavam juntos, ok. Mas às vezes pode acontecer de pessoas que não dá para você conviver junto com a pessoa. Não é porque você odeia a pessoa, não é porque você... Pode entrar, João. Gravação em casa.
Tudo bom, Moreco? Bom. Então tá bom, Morequito. Deixa eu dar continuidade que eu estou terminando aqui. Deus abençoe. Aí amados, então eles ali estavam sempre juntos, né? Estavam sempre juntos, porque é bom que a gente trabalhe, assim, quando a gente tem realmente, assim, quando a coisa flui, vamos dizer, né? A coisa soma ali, porque é difícil você estar numa obra que você não confia na pessoa, né? Aquela pessoa não é digna de confiança, então realmente é complicado. Então, num caso desse, é bom que não fiquem juntos, tá? Eu não estou dizendo que precisam brigar, precisam assim, se ferirem e tal, não. Façam como Abraão fez ali com o sobrinho dele, Ló. Falou assim: olha, Ló, não está dando para a gente ficar junto. Então, fala o seguinte: escolhe para que banda você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas continuaram juntos ali, a trajetória deles, amados. Quando um precisou do outro, quando Ló precisou do outro, Abraão moveu os céus e montanhas e foi lá defender o parente dele, defender o sobrinho, no caso, né? Então, não quer dizer que pelo fato de você não conseguir ficar perto de uma pessoa, é porque você seja necessariamente inimiga dela, porque você quer o mal dela, ela quer o seu mal. Não, simplesmente não flui. Então, se não flui, não fiquem, tá? Porque o ideal é que realmente haja um entrosamento ali, né? De modo que aquela dupla ali, aquela equipe, trabalhe num só objetivo, numa só direção, ok? E nada disso de um ficar puxando para um lado e puxando para o outro, porque aí não vai para frente, não. Bom, amados, o Salmo 133 ainda diz, né, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque aonde tem a união, ali Deus ordena a bênção, né? Isso é fato. Elias, amado, deixou ali um legado muito importante para Eliseu, e isso nos cabe a pergunta, né, qual será o legado que vamos deixar quando partirmos. Elias, amados, quando ele deixa ali a capa com Eliseu, obviamente ali já houve um testemunho para aqueles que estavam presentes ali, aqueles profetas viram Eliseu usar a capa para abrir o rio Jordão, e ali ter a certeza de que, de fato, Eliseu era o sucessor de Elias. Amados, quando a gente, né, aquilo que eu mencionei, quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus nos ajuda, né? Deus nos abre porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Tenha certeza disso. Se Deus te botou nesse lugar, Deus vai te dar capacidade, vai te dar ferramentas, vai te dar paciência e a perseverança de você permanecer. Portanto, não desanime, não saia. A conclusão, amados, é que o nosso modo de viver, ele não deve ser medido, por exemplo, por uso de uma capa, de objetos, de ostentação, da roupa que você veste, da maneira como você fala, daquilo que você ali aparece, né, o que aparece ali para os outros, mas que seja a sua virtude e o seu comportamento. Em outras palavras, os seus frutos. Que os seus frutos sejam a sua capa, né? Porque hoje, amados, a nossa fé, a nossa virtude não está mais em objeto nenhum. Não é naquilo que você tem, não. Né? E nem mesmo naquilo que você faz, né? É naquilo que você é, né? São os seus frutos de vida, né? Os seus procedimentos, o seu comportamento, as suas virtudes é que de fato vai lhe identificar se você é um verdadeiro fazedor da obra de Deus ou não. Lembrando, amados, que quem está na frente de um trabalho, né? Ele é sim exemplo para os outros, né? É exemplo para os outros. Então, quem esteja na frente de um trabalho, cuide, vigie, né? Vigie para que você não venha ser mau exemplo, né? Às vezes até motivo para que um fraco caia, né? Porque quando um líder cai, geralmente os fracos caem junto, porque a fé deles não estava em Deus, estava no líder, né? Então, quando o líder cai por alguma razão, ele cai junto. Então, vamos vigiar, né? Principalmente nós líderes, né? Eu digo nós porque eu tenho cargo na igreja também. Vamos vigiar porque o Espírito está pronto. Nós sabemos o que fazer, nós conhecemos a verdade, mas ainda temos a carne, né, a nos acompanhar. A carne está conosco e a carne é fraca. Portanto, vamos vigiar para que sejamos bons exemplos, né, para que deixemos um legado positivo para aqueles que virão após nós, que virão depois de nós, como Elias deixou ali para Eliseu. Amém, amados? Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde no nome santo e glorioso de Jesus. Amém.